Amém. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Tem alguns irmãos que ainda estão voltando, mas a maioria já chegou. Irmãos, dando continuidade aqui no evento, no Congresso dos Irmãos, da microrregião de Itaúna, os irmãos pediram para me apresentar, porque porventura tem alguém que não me conhece. Eu sou o irmão Flávio, reúno na igreja em Divinópolis, e eu tenho como profissão, sou médico, e tenho especialidade em clínica médica e nefrologia, e atuo nessa área. Então os irmãos pediram para a gente cooperar no sentido de ajudar os irmãos no cuidado com a sua saúde. Então nós vamos estar falando sobre cuidados com a saúde do homem. Nós sabemos que é um tema, para os irmãos, não é fácil, principalmente para quem fala aqui, principalmente depois de uma palavra espiritual, no qual o Senhor pode tocar o nosso coração, pelo menos tocou o meu coração, no sentido de me consagrar mais ao Senhor, de colocar o meu coração, totalmente a serviço, fazendo a vontade do Senhor. Os irmãos permaneçam com as Bíblias, porque mesmo assim tem alguns versículos que a gente vai ler. Não tem como irmão, desmembrar totalmente a questão espiritual. Nós vamos tentar dar uma ajuda no cuidado da saúde dos irmãos. Antes, eu queria falar para os irmãos que, entre irmãos e irmã, os varões e as varoas, os irmãos do sexo masculino têm mais dificuldade de cuidar da saúde. Pode ser que não seja realidade para alguns dos irmãos, mas a maioria tem, isso é estatística. O homem tem dificuldade de procurar ajuda, de ir ao médico, de estar fazendo prevenções. As irmãs, as mulheres, elas têm uma facilidade maior. No entanto, que dentro da expectativa de vida do ser humano, por países, no Brasil, que seria em torno de 76 anos, as mulheres vivem mais do que os homens. A gente está ouvindo falar sobre você ser útil ao Senhor, Quanto tempo você quer ser útil ao Senhor? Depende muito do cuidado que você vai ter. Nós sabemos que nós somos um tabernáculo do Espírito Santo. Nós somos um santuário de Deus. Eu penso aqui neste local. Nós sabemos que este local é apenas para os irmãos se reunirem, porque os irmãos são a igreja. Mas o local, eu vejo, ele está bem cuidado. Pintado as paredes, arejado, bem iluminado, a parte elétrica, tem alguém que está cuidando dele. Vamos fazer um combinado, fica um ano sem cuidar aqui da limpeza, da manutenção, como é que vai estar daqui a um ano? Provavelmente não vai estar muito agradável e às vezes pode até comprometer a sua utilização. Imagina nós, que nós somos o santuário do Deus vivo. Nós devemos fazer pelo menos o mínimo para cuidar de cada um de nós. Irmãos, esse versículo eu até coloquei aqui, 1 Tessalonicenses 5:23. Nós vamos ler e vamos orar a ler esse versículo. Senhor Jesus, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo. É o mesmo Deus da paz. Santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Sejam conservados íntegros. Conservado íntegro, o corpo íntegro. Irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus. Então a gente vê através dessa mensagem que o apóstolo Paulo falou para os Tessalonicenses, que o Senhor espera que nós possamos conservar o espírito, alma e corpo. Mas irmãos, mesmo assim a gente não dá conta. Nós dependemos do Senhor para conservar o espírito, a alma e o corpo. Tem um versículo aqui, em Romanos 8, esse eu não pus aí não. Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 11.
Senhor Jesus. Romanos 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Quem é que vivifica? O Espírito que em vós habita. Quem aqui tem o Espírito habitando nele, diz amém. Amém, amém, aleluia. Então já é um bom caminho, porque o Espírito foi alimentado. Então agora a gente vai dar alguma ajuda para ajudar a conservar o santuário. Senhor Jesus. Bem, a primeira coisa, nós vamos tocar em questões práticas. Mas primeiro, eu queria mostrar para os irmãos sobre o processo. O homem, ele não começou doente, não é verdade? Aconteceu alguma coisa. Como que o homem foi criado? O homem foi criado como um ser tripartido: corpo, alma e espírito. O corpo, a parte mais externa, o espírito, a mais interna, e permeando os dois, a nossa alma. Vamos ler aqui em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o Senhor pegou o pó da terra e fez o corpo. Soprou dentro da narina do homem, o pneuma, o espírito, algo que é eterno. Não tinha acontecido isso antes. Soprou para dentro do homem. O homem teve vida. E permeando os dois, a nossa alma. E Deus, Ele viu, vamos ler Gênesis 1:31a. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. O irmão Toninho falou que Deus criou cada um de nós e falou: você é especial. Antes da fundação do mundo, o Senhor já viu cada um de nós e viu que a gente tinha algo especial. Não por nós mesmos, mas porque um dia a gente acabaria aceitando o Espírito dentro de cada um de nós, crendo no Filho de Deus. Então o Senhor falou: opa, esse aqui é especial. O homem é especial. Isso é privilégio nosso? Ou o Senhor quer alcançar todas as pessoas? Ele quer alcançar todas as pessoas. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, quando Deus criou o homem, Ele o criou perfeito. Ele criou perfeito e viu que tudo era muito bom. Porque quando Ele estava falando haja, Deus estava dizendo haja, 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 Ele via que tudo era bom. Mas quando criou o homem, Ele viu que tudo era muito bom. Mas alguma coisa aconteceu. Senhor Jesus. O que aconteceu? Está em Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Foi Deus que disse. O homem morria antes de acontecer o pecado? Não. Não tem relato ali de doença, não tem relato de morte, mas Deus, Ele fez um teste. Ele colocou árvores para o sustento do homem, e no meio do jardim tinha duas árvores. Uma que ele deveria comer, a árvore da vida, e uma que ele não poderia comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma era a árvore da vida, a outra poderia ser chamada árvore da morte. Desde então já vem a propaganda enganosa. A árvore do conhecimento do bem e do mal enganou o homem, porque no fundo ela mata. Porque Deus pediu para não comer, e a partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, o pecado entrou, e junto com o pecado entrou a morte. De forma prática, nós vamos falar de doença, não é? E a doença leva a quê? A morte. Senhor Jesus. Consequência da desobediência, entrou o pecado, de todo tamanho aqui, o pecado. O que esse pecado faz em cada um de nós? Gera pecados. A gente faz o que a gente não quer. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. É a lei do pecado e da morte. E também gerou enfermidade.
Porque aquele homem perfeito, quando ele pecou, aquele ser tripartido, ele teve o espírito mortificado, a alma contaminada e o seu corpo foi corrompido. O corpo era perfeito, mas ele foi corrompido. Ele passou a envelhecer, a perder a vitalidade. Senhor Jesus. Só que foi tendo mais consequências. Olha aqui em Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Alguém conhece alguém com mais de 120 anos? Não tem. Já saiu na televisão 122, 123, mas não tem a comprovação, certidão, não tem. Ninguém passa de 120 anos. Algum irmão já parou para perceber o tanto de gente que tem na Terra? Hoje tem 7 bilhões, mais de 7 bilhões de habitantes. A cada 120 anos, renova todo mundo. É muita gente. Senhor Jesus. Salmo 90:10. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. A palavra está mentindo aqui? Realmente é difícil. Tem muitos que passam do 90 hoje em dia. 100 é mais difícil. Tem uns que passam. E às vezes passam até bem, né? Mas geralmente, no geral, 75 é a média. Nós estamos na média aqui, ó, que a Bíblia falou. Naquela época nem era essa média. A média é essa hoje, 75. Nós falamos do Brasil, né? Mas 80 já está cansado. Senhor Jesus, como que você quer chegar, né? Chegar daqui uns anos? Cansado ou cheio de vitalidade? O irmão falou que o congresso é de jovens, porque no espírito nós temos que estar jovem, porque o nosso corpo está envelhecendo. Mas nós vemos modelos na Bíblia que mesmo com o corpo envelhecido, o seu coração era jovem. Senhor Jesus. Então aí desencadeia o processo de saúde versus a doença. Eu dei essa introdução para os irmãos verem que a doença não apareceu do nada. Apareceu como uma consequência de algo que o homem fez. Porque Deus não originou a doença. Foi praticamente depois da desobediência que começou esse processo. Bem, vamos ver o que as pessoas do mundo, através da Organização Mundial de Saúde, fala, que a gente está falando sobre saúde, não está? O que as pessoas falam de saúde? O que é saúde? Não é a ausência de doença. A pessoa pode ter alguma doença e ter saúde. Não é a ausência, mas sim o bem-estar físico, mental e social de cada indivíduo. Aqui, ó, é o bem-estar do corpo, da mente e o bem-estar com as outras pessoas. Isso é até onde o mundo consegue ver. A Organização Mundial. E nós, como igreja, nós sabemos que a gente tem que cuidar do nosso físico, do nosso mental, do nosso social, mas temos que cuidar principalmente do nosso espírito. Por isso que a corrente desse mundo, ela nunca vai conseguir sanar os problemas, porque ela não está focando no que mais precisa, no espírito. Então tudo que eu vou falar aqui é inútil se você não exercitar o seu espírito, porque a gente precisa do espírito para receber revelação, direção. Precisamos estar sensíveis ao espírito. Para isso precisamos exercitá-lo. Senhor Jesus. Bem, hoje existe um catálogo de doenças, chamado CID, alguns irmãos conhecem. É um catálogo internacional de doenças. Existem mais de 9.000 doenças catalogadas. E eu vou falar para os irmãos, existe muito mais. É porque essas catalogadas, aquelas documentadas, né, dentro de doenças comuns e raras. Então é doença. Hoje é mais difícil você ser saudável, né, do que ser doente. A maioria das pessoas hoje tem algum tipo de enfermidade. Aqui eu separei algumas. Essa é a ajuda que nós vamos dar hoje, a respeito de cuidados. Né? Nós não estamos dando uma palestra aqui especialista, nós estamos dando uma palestra aqui de coisas básicas para que cada um reflita diante do Senhor e possa cuidar do seu corpo, do seu santuário, do seu tabernáculo, né? Porque ele é emprestado.
Um dia nós vamos deixar ele, mas enquanto estiver na nossa mão, nós precisamos cuidar dele. Então aqui temos doenças crônicas, diabetes, hipertensão, cardiopatias, doenças do coração. Pode ser que muitos entre nós aqui apresentem alguma dessas doenças, ou talvez todas. Obesidade, sedentarismo, patologias da próstata. Então a gente pegou aqui, principalmente doenças crônicas. O que é doenças crônicas? Aquelas que não têm cura. Apareceu, você tem como acompanhar, mas o resto da sua existência você vai ter que conviver com aquilo. A obesidade, questões de estilo de vida e patologias da próstata, principalmente porque hoje é uma das coisas que mais afeta o homem na questão de câncer. Senhor Jesus, eu pus aqui algumas contradições. Os avanços tecnológicos e científicos na área da saúde aumentaram a expectativa de vida. Sim, hoje o homem está vivendo mais do que antes, né? Isso por quê? Por causa dos avanços tecnológicos. Medicação para isso, medicação para aquilo, tratamento disso, tratamento daquilo, muda isso, muda aquilo. Em contrapartida, a prevalência das doenças crônicas aumenta cada vez mais. Se os irmãos pensarem um pouco, você vai ver, você tem pessoas vivendo mais, com mais doença, tomando o quê? Mais do que? Remédio. Então, hoje em dia, existe um grande interesse das pessoas viverem mais, mas tomando remédio. Eu não estou falando aqui contra o remédio, mas é porque existe um interesse que as pessoas tomem cada vez remédio, né? Eu não vou falar aqui de indústria, né? Eu posso falar que é realmente coisa do inimigo de Deus, para as pessoas ficarem dependentes. Bem, epidemiologia das doenças. Toda vez que a gente vai falar de alguma doença, a gente mostra número, e número, por quê? Muitas vezes a doença que a gente conhece, ou na gente ou no outro, a gente conhece, vamos dizer assim, pontual, ocasional, né? Dá para contar nos dedos, mas quando você coloca no número, assusta. Os irmãos veem que a gente não está brincando. Doenças crônicas não transmissíveis, é toda aquela doença que simplesmente aparece na pessoa por questões genéticas ou ambientais, no qual a pessoa fica doente e não tem perspectiva de cura, só controle. São responsáveis por 70% das mortes no mundo. Então, ou seja, essas doenças crônicas que a gente vai falar aqui, são responsáveis de cada 10 pessoas, 7 estão morrendo por causa dessas doenças. Ela comete 40% da população adulta brasileira. Então, aqui, vamos colocar que acima dos 18 anos tem 95% dos irmãos. 40% já pode ter algum tipo dessas doenças. Então, ou seja, o intuito dos irmãos é ajudar os irmãos, aqueles que têm, cuidar bem, e aqueles que não têm, a prevenir. Doenças mais comuns, a hipertensão e o diabetes. Isso aí são fontes do governo. Bem, números. Epidemiologia das doenças entre a população adulta brasileira. Aqui a adulta é acima de 18 anos. 18 anos ou mais. Nós já temos hoje dados de 2016. Não tem dado mais recente, né? Tem até uma pesquisa de 2017, mas não tem mais. O IBGE e essa Vigitel aqui não falou mais. Estão fazendo um esse ano. Vai aumentar. Nós temos 53 milhões de hipertensos, 18 milhões de diabéticos, 29 milhões de idosos acima de 60 anos de idade e 110 milhões de pacientes, de pessoas com sobrepeso ou obesidade. A população brasileira é de 206 milhões. Então, pelos números aqui a gente vê, né? Irmãos, isso aqui é uma coisa séria. Como que uma pessoa doente ela vai conseguir estar sendo útil ao Senhor na sua plenitude? Né? A gente sabe que numa guerra, quando você fere um soldado, você gasta 1 ou 2 para carregar. Quantas vezes a gente não pode contar com o irmão por causa de alguma enfermidade? Aqui eu não estou falando que o Senhor vai permitir algo. Aqui a gente está falando que se não é permissão do Senhor, a gente não pode aceitar. A gente tem que lutar contra. Por quê? Se a gente deixar o curso desse mundo, o nosso corpo vai estar corrompendo a todo momento. Senhor Jesus. E aqui é o que eu falei, ó, o aumento progressivo da expectativa de vida
né, é de uma elevação de 8 anos, né, nos últimos 20 anos. Em 1996, há 20 anos atrás, a expectativa de vida era de 68 anos. Em 20 anos apenas, do Brasil, na história brasileira, a gente aumentou 8 anos. Então o povo está vivendo mais, mas não está preparado para viver mais. Ele não está cuidando da sua saúde. Por isso que está cada vez mais tomando mais medicação. Bem, agora nós vamos falar rapidamente de cada doença. Senhor Jesus. Diabetes. O que é o diabetes? Diabetes, o conceito é taxa de glicose ou açúcar no sangue aumentada numa taxa, e sendo que a taxa normal é menor do que 100. Se deu acima de 100, igual eu falei, aqui não é uma aula para especialistas, né? Então acima de 100 está alterado. Aí tem regra, até 126 é pré-diabetes, depois 126 é diabetes em 2 medidas, de jejum. A glicose no glicosímetro, ela dá uma noção, esse aqui é aquele teste rápido, mas ela não afirma que é diabetes, a não ser que esteja mais de 200. Aí é perigoso ser diabetes mesmo. Mas aqui, se deu positivo acima de 100, o que a pessoa tem que fazer é fazer o de jejum no exame de sangue. Esse aqui é só para alertar. O que é o diabetes? Irmãos, a proposta, né, não sei se era essa, Toninho, mas eu vou falar para vocês se preocuparem. Por quê? O diabetes, ela começa num órgão chamado pâncreas. Aqui está mais claro, mas aqui é o corpo de uma pessoa. O pâncreas está aqui perto do fígado, perto do estômago. É um órgão que tem 2 funções, endócrinas e exócrinas. Endócrinas é que ele produz hormônio e exócrinas que ele produz algo para fora, que é para fazer a digestão. Então ele digere alimentos e também produz substâncias endócrinas. Ele é uma glândula, né? Aqui, ó, essa aqui já está bem para especialista, né? Esse aqui é o pâncreas, mostrando o corte dele aqui no meio, os ductos que ele produz, o suco pancreático para digerir os alimentos, mas aqui, ó, num corte, ele tem células que produzem, principalmente essa aqui, ó, ilhotas de Langerhans, células beta que produz insulina. Por que é importante falar disso? Por quê? O tipo de diabetes, todo mundo tem dúvida, não tem? É tipo 1, é tipo 2, que história é essa? Basicamente é o que está acontecendo no pâncreas. O diabetes tipo 1 é aquele na falha na produção de insulina, aquela célula, ou ela deixou de existir, ou ela existe, mas ela não consegue produzir a insulina. Geralmente é uma doença autoimune. O que é isso? Alguma ação do seu corpo luta contra aquela célula e destrói aquela célula. 5 a 10% dos casos de diabetes é do tipo 1. E acontece, é mais comum na infância ou na juventude, por ser uma doença autoimune, ela não aparece. Existem casos já na pessoa mais de idade, mas são mais raros. Ela tem uma denominação específica, mas a maioria é no jovem, né? E o tipo 2, que é o mais comum, 90% dos casos, pegando adultos e idosos, é uma produção insuficiente de insulina e ou mau aproveitamento da insulina produzida pelo pâncreas. Então você pode ter uma diminuição da insulina, mas é diferente da primeira. Você não tem perda da produção, você pode ter uma diminuição. E às vezes até a produção está boa, mas essa insulina não é aproveitada. Eu vou falar para os irmãos o que não deixa aproveitar a insulina. Célula de gordura. Quanto mais célula de gordura, menos insulina. Aí a insulina é produzida mais para o pâncreas até uma hora que o pâncreas para de produzir. Aí aquele diabetes que dava para passar medicação, passa a tomar insulina igual o primeiro. Porque esse primeiro, como não tem insulina, o tratamento é com a insulina. Nós vamos falar. As causas do diabetes. Herança genética, tanto em um caso como em outro, pode estar relacionado. Isso é um aviso. Se você tem um parente que tem diabetes, a sua chance de ter um diabetes é maior. Eu volto lá na queda do homem. O homem passou a multiplicar o pecado e as enfermidades. Os irmãos sabiam que existe doença só do judeu? Porque o judeu tem o costume de casar entre si. E existem tipos de hemofilia que só existe na raça judaica. Por quê? Porque foi selecionando gene. O pecado entrou e destruiu a parte genética do homem, né? Ou seja, passou a trazer uma herança maldita. A gente nasceu na iniquidade de nossos pais, não é? E isso veio as doenças.
Eu até brinco com os pacientes, falo assim, ele não deixou nenhuma fazenda, nenhum lote, deixou só o diabetes, só deixou o diabetes e a hipertensão para mim, né? Senhor Jesus. Né? Fatores ambientais. Irmão, a herança genética não tem jeito, ela só avisa para você ter cuidado. Mas os fatores ambientais, esse a gente pode ter influência. Olha aqui o que pode piorar o diabetes. Má alimentação, principalmente o açúcar. Irmãos, o açúcar é considerado uma droga. O açúcar vicia. Tem uma droga que é a cocaína, que é o pó branco. Na época da colonização existia uma droga que era branca também, um pó branco, né? Era o açúcar processado. Né? O açúcar é um veneno. Hoje a gente consome muito mais açúcar do que a gente deveria. Se você consome mais açúcar, o seu pâncreas vai ter que funcionar mais, você já tem uma herança genética, você já é um pouquinho sobrepeso, você está dando todo o caminho para a doença aparecer. Outra coisa, sedentarismo, obesidade. Eu citei algumas coisas relacionadas com cigarro e bebida, eu creio que muitos irmãos já estão livres disso, mas se tiver alguém, preste bem atenção, não é questão por ter se convertido, não, é porque está acabando com sua vida. Senhor Jesus. Seja liberto em nome do Senhor Jesus, ou para você ajudar outros, né? Tratamento do diabetes. Principal, mudança do estilo de vida. Dieta, cortar o açúcar. Os irmãos estão vendo que eu não estou dando dieta nutricional, eu estou tocando no principal, corta o açúcar. O ser humano consome mais açúcar do que deveria. O açúcar é considerado carboidrato. Se todo mundo aqui parar de comer doce ou pôr açúcar, sabia que continua comendo açúcar? O pão de sal tem açúcar, não tem, Juninho? Tem açúcar, rosca tem açúcar, bolo tem açúcar. Senhor Jesus. Arroz tem açúcar, milho tem açúcar, batata tem açúcar, fruta tem açúcar. Irmãos, então tudo tem açúcar, carboidrato vira açúcar. E o açúcar, nós temos duas fontes de energias principais, açúcar e gordura. Se você tem açúcar o tempo todo, o organismo não quebra gordura, ele não precisa. Se você consome menos açúcar, vai ter momento que o corpo vai precisar, eu preciso de mais energia, ele começa a quebrar gordura. Você não dá tempo, ninguém dá tempo para o corpo queimar gordura, ele vai pegando o açúcar. O ruim é que depois dessas palestras, na hora que chega lá embaixo para o lanche, para o almoço, está complicado, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Que cada um vá diante do Senhor, né? Medicamentos, irmãos. Os medicamentos, a tipo 1 é só insulina. Eu não vou entrar em detalhes, mas hoje existem vários tipos de insulina. A tradicional é aquela insulina injetável, mas hoje em dia existe aquela que é dentro da pele, é mais caro, mais difícil o acesso, e tem também a nasal, que é um spray muito mais difícil, é caro, mas a maioria das pessoas que precisam da insulina, do tipo 1, é aquela que é subcutânea, é injetável. E alguns diabetes tipo 2, que ao longo do tempo perderam aquela função mínima de produção de insulina, acabam caindo na necessidade de insulina. E os antidiabéticos orais. O que tem lançado de estratégia de remédio para diabetes não é brincadeira. No SUS, eu trabalho com o SUS, tem o básico do básico, né, do que existe de controle do diabetes. O que tem de melhor, vamos pôr aí, o que tem de melhor, de médio para melhor, o SUS não fornece, e é tudo caro. Põe 150, 200 para cada medicação por mês, no mínimo. São medicações boas que ajudam muito, mas são caras. Então a gente está vendo aí que a gente está virando escravo. Se você deixa a doença, você vira escravo. Né? Um dinheiro que você poderia estar ofertando ao Senhor, você está gastando com remédio. Lembra, irmãos, não estou falando para ninguém, pelo contrário, eu estou encorajando que os irmãos cuidem. Né? Cuidem para ser úteis para o Senhor. A gente tem doença e tem tratamento. Né? Mas se você puder evitar de chegar lá, faça isso, é o melhor caminho. Complicações do diabetes. Ficou um pouco claro, irmãos, mas aqui, o que o diabetes pode dar? Problemas no olho, chegar até a cegueira, derrame, neuropatia
diabética, que é a alteração da sensibilidade, infarto, problemas do coração, problemas na circulação. Esse aqui era novo, eu nem sabia. Doenças periodontais, problema de dente também, né? E o que eu cuido, infelizmente, irmãos, mando todo mês alguém para diálise, para fazer hemodiálise, por causa da perda do rim pelo diabetes. E é grave. Só não morre porque tem o tratamento da diálise, mas a expectativa de vida diminui muito. Então, irmãos, não quero cuidar de nenhum irmão, pelo amor de Deus. O Senhor volta antes, mas não quero que nenhum irmão chegue para ser cuidado dessa parte renal. Cuidem-se. Só que para dar um impacto dos números, em 1980, no mundo, haviam 180 milhões de diabéticos. Em 2014, 422 milhões. Aqui em 30 e poucos anos, quadruplicou o número de diabetes. E a expectativa para 2020 é de 500 milhão de diabéticos no mundo. Né? No Brasil, vocês viram lá que são 18, 20 milhões. Quanto mais desenvolvido o país, mais diabético, viu? Quanto mais pobre o país, menos diabético. Por quê? Por causa da alimentação. A alimentação mais natural, mais saudável, leva a menos diabetes. Nós vamos falar agora um pouquinho de hipertensão. Ih, pegou um tanto de gente, hein? Senhor Jesus. Conceito de hipertensão. Irmão, quem que é hipertenso? É uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Né? Então, o que é? Nós temos nosso sistema cardiovascular, o coração e toda a rede de artérias e veia. Ela tem uma pressão ali dentro para que o sangue chegue para todos os lados. Quando essa pressão aumenta, começa a trazer dano. Ontem, na comunhão com os irmãos, na palavra, né, um corpo... A gente viu que o Senhor compara o nosso corpo para mostrar como deve ser o funcionamento do corpo de Cristo. E eu pergunto para os irmãos, um corpo, para funcionar bem, ele tem que estar funcionando em harmonia. Tudo dentro da sua normal fisiologia. Né? Uma pessoa que tem um derrame e metade do corpo paralisa, metade não está funcionando. Perdeu a harmonia. Ele está limitado. Então, ou seja, uma pessoa que tem a pressão aumentada, ele começa a sofrer dano. Qual que é o valor normal? Irmão, não tem isso, a pressão minha normal é 14/9. A minha pressão, eu já tenho a idade X, é 15/10. Não existe isso. Pode ser que o seu corpo acostumou com ela, mas ela está fazendo estrago lá dentro. O normal é igual ou menor do que 13,5/8,5. Independente uma da outra. Se essa aqui der 14/8, está alta. Se der 13/9, está alta. Né? O que a gente vê aqui hoje? 22, 25, 30/15. Ah, você vai para a UPA agora. Não, eu vou tomar um remédio. Ninguém quer ir para a UPA. Senhor Jesus. Então, irmãos, o normal é isso aqui. Ó. Agora não é desculpa que os irmãos não sabem. Bem, causas da hipertensão arterial. Causas genéticas, fatores ambientais. Causa genética, irmão, é muito comum. Principalmente a hipertensão que a gente fala primária, que simplesmente aparece. É mais comum depois dos 30 anos. Quando é antes dos 30 anos, pode ser genética também. Mas geralmente você tem que descartar alguma outra alteração secundária. Né? Agora, o principal aqui, ó, fatores ambientais. O açúcar, o diabetes, o problema era o açúcar. E a hipertensão? Sal. Teve irmão aí que falou para me falar que é bom fazer churrasco. Eu sei que muitos irmãos gostam, né? Mas churrasco sem sal não tem muita graça, né? Irmãos, sabe qual que é a quantidade ideal de sal? Em torno de 4, no máximo 6 gramas de sal por dia. Se a pessoa já é hipertensa, 2 gramas de sal. A comida de um hipertenso é aquela comida que chega uma visita e fala assim, a sua comida é doce. Não, tem 2 gramas de sal no dia. Sabe qual que é a média do brasileiro de sal? 12 a 16 gramas da média do brasileiro. É uma rotina na população ocidental. O ocidental salga mais do que o oriental. Então, ou seja, a gente come de
3 a 4 vezes o valor ideal de sal. Então, quando uma pessoa fala para diminuir o sal, é porque você já acostumou. Quando uma pessoa costuma comer sem sal, ela não costuma almoçar em nenhum restaurante, porque toda comida é salgada. Porque se não for salgada, perde o cliente. Para nós é gostoso, já acostumamos. Mas para a pessoa que tem que fazer a dieta, ela sente o sal. Outras questões, sedentarismo, obesidade. Opa aí, alimentação, sedentarismo, obesidade vão estar em todas, viu? Tabagismo, cigarro, álcool. E aqui também entra o estresse. Estresse, né? A pessoa está muito agitada, com dificuldade, é isso, aquilo e tudo. Tem momentos na vida que você tem que parar diante do Senhor, orar, e às vezes você tem que largar alguma coisa que tá te estressando, um serviço. Eu falo por mim mesmo, quando eu acabei a residência, foi em 2003, todas as oportunidades que me apareceram de serviço eu peguei, eu trabalhei em 5 clínicas ao mesmo tempo, eu trabalhava em 5 clínicas, no final de um ano eu estava com arritmia, eu nunca tinha tido, aí começou meu coração a dar umas falhadas, eu falei, vou morrer, né? Senhor Jesus, eu já tinha crido no Senhor, mas não estava preparado, até hoje não estou, Senhor Jesus, né? Então o que aconteceu? Eu procurei uma assistência, fiz exame, não tinha nada, estresse, aí eu orei ao Senhor, eu larguei um serviço e eu melhorei, era um serviço, aquele serviço que mais me estressava, eu larguei, o Senhor falou o seguinte, a obra que você tinha ali, você já acabou, larguei, melhorei. Então tem muita coisa que a gente tem que rever na nossa vida, se vale a pena correr. Eu tenho muito colega médico que não sabe administrar. Por quê? Eles correm, no final, no início do outro ano, vem o leão e... Esse não é o leão da tribo de Judá, não, é o leão do imposto de renda. E pega o equivalente a um emprego. Se ele trabalhasse menos, ele ganhava menos, mas pagava menos impostos. Tudo dentro da lei, Senhor Jesus. Né? Então, as causas de hipertensão, tratamento. Mudança de estilo de vida. Os irmãos estão vendo que eu só estou dando a direção. Eu estou falando assim, ó, o caminho é aquele lá. Os irmãos têm que ir. Senhor Jesus, se não for, dieta, diminuir o sal e entra comida gordurosa. Atividade física, cortar o fumo e o álcool para aqueles que ainda têm esse problema. Diminuir o estresse. E a gente tem medicação. Nós temos em torno de 10 classes de antihipertensivo. Eu tenho paciente que toma 10 classes de antihipertensivo. Chega de manhã, enche a mão e tem que tomar pelo menos uns 2 copos d'água por causa do tanto de comprimido. Não é invenção, irmão. Tem gente que é assim. No meu consultório eu tenho uma lista de medicação. Tem 15 espaços, porque tem gente que vai até o final. Eu não consigo guardar, nem ele guarda. Ele tem que levar anotado. Senhor Jesus. Então, ou seja, isso aí, a pessoa não fica hipertensa e no outro dia está tomando um tanto de remédio. É gradativo. Os irmãos precisam perceber que isso aí não é da hora para a outra. É 1 mês, 6 meses, 1 ano, anos, e a pessoa não cuidou. Aí ela começa a ter complicação. Complicações da hipertensão. Lembra do diabetes? São 2 doenças que andam juntas. As duas, elas dão a mão e começam a fazer o mal para as pessoas. Problemas oculares, olho, derrame, coração, circulação, e aqui de novo minha área, o rim. 70% hoje das pessoas que estão fazendo hemodiálise estão lá por conta ou do diabetes e ou da hipertensão, 70%. As outras 30% são outras coisas, obstrução, doenças primárias do rim, alguma outra coisa. Mas o principal é isso. Bem, obesidade. Eu vou tentar falar mais rápido por causa do horário. Aí, ó, é a mesma pessoa. Isso aqui não é antes e depois, não. É computador mesmo, viu, irmãos? Um sujeito dentro do padrão ideal e ele mais gordinho. Se você estivesse no espelho, qual que você se identificaria? Quem se identifica com esse, levanta a mão aí. Ué, vocês estão bem, é? Senhor Jesus. Quem se identifica com esse aqui? Sim. Ô Toninho, os irmãos não estão sendo verdadeiros, não. Senhor Jesus. Irmãos, nós não vamos fazer teste. Cada um considera diante do Senhor. Mas aqui tem como fazer o teste. Tem como a gente descobrir. A obesidade
né, o excesso de fofura é definida pela Organização Mundial de Saúde como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal que pode atingir graus capazes de afetar a saúde. O primeiro deles é a hipertensão e a diabetes, chama síndrome metabólica, tudo sai fora do normal. Né? Os hormônios e aqueles agentes que era para fazer tudo funcionar bem, começam a ter problemas. E ela é calculada pelo IMC, Índice de Massa Corporal. Você pega o peso do indivíduo e divide pela altura ao quadrado. Se der... Espera aí. Está um pouquinho devagar. Esse é o quadro, tanto para homem como para mulher. O peso sobre a altura, vezes a altura em metros quadrados, vai dar metros quadrados. Né? Abaixo de 18,5 é magro. Esse é, ou você é magro. Ele dá 18,5 para baixo. Qual que é o normal? 18,5 por 24,9. O cálculo tem que dar isso. Se der 24, ou seja, 25 até 29,9 é sobrepeso. Né? Aqui está a obesidade. Você já deu o primeiro passo para ser obeso. Eu vou falar o meu, irmão. Os irmãos não precisam falar o deles. O meu é de 27,5. Eu estou aqui. Eu já dei meu primeiro passo. Eu estou tentando. Não é fácil. Depois que ganha, não é fácil, não. Mas que os irmãos possam, né? O irmão confessou, né, o pecado. Vamos tentar também, né? Porque a primeira coisa para você se cuidar é você saber que você precisa. Se você acha que você não precisa, você não vai se cuidar. Quem que creu no Senhor e reconheceu sua condição e se voltou ao Senhor, arrependendo-se? Se você não reconhecer sua condição, para que você vai se arrepender? Né? Então a gente precisa se arrepender da nossa condição. E aqui vai os graus, até chegar no grau maior que 40. Maior que 40 é considerada obesidade mórbida. Está indicado até pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, a fazer uma cirurgia caso as outras medidas tenham falhado. Eu citei aqui porque tem gente que se acha, não levantou a mão, porque acha que está bem, mas tem barriguinha. Olha aqui, irmãos. Quando chegar em casa, pega a fita métrica, pega o metro e pega uma ponta, dá a volta na altura do umbigo e vê quanto que deu. Aqui, se tiver dado menor que 94, que é homem e mulher, se der menor que 94, irmão, fica tranquilo, você tem baixo risco de doença cardíaca. Se você tiver entre 94 a 101, você tem um risco aumentado de ter problema do coração. Agora, se você tiver mais de 102, você ajoelha diante do Senhor e começa a mudar o seu estilo de vida. Irmãos, Senhor Jesus, isso aqui não é eu que inventei, não. Isso aqui é porque eles pegam várias pessoas infartadas, com problema de hipertensão, né? Eles pegam várias pessoas e relacionam com essas alterações. Eles estão relacionando até com a orelha hoje, dependendo da orelha, sabe se tem problema do coração ou não, mas eu não vou entrar em detalhe, não, Senhor Jesus. Então, tratamento da obesidade. Modificar a dieta, acompanhamento multiprofissional. Irmãos, muitas vezes aquela pessoa que tenta emagrecer, está fazendo a dieta, está fazendo um exercício físico, muitas vezes não consegue, procura ajuda, nutricionista e muitas vezes um médico. Né? Comer porções menores, a maioria das pessoas come 3 vezes ao dia, refeições grandes, é comer de 5 a 6 refeições pequenas, dá tempo para o corpo digerir e queimar as calorias. Cirurgia, no caso da obesidade mórbida, infelizmente, se tem alguém que já tentou outras, tem alguém que está ocioso, não está correndo atrás. Mas tem muita gente que faz realmente tudo e não consegue. Essa pessoa está indicada a cirurgia, porque ela vai tirar parte do intestino, parte do estômago, que produz hormônio que aumenta a fome. Então, assim, às vezes não é culpa da pessoa, ela tem uma fome por causa desses hormônios, que está alterado. Mas isso não tem que virar desculpa para os irmãos, não. Isso só vai para a cirurgia esgotado todas as outras alternativas. Hoje, para se fazer uma cirurgia, você tem que ter laudo do nutricionista, do psicólogo e do endócrino. Senão você não consegue fazer, não. Prática de exercício físico,
em alguns casos medicamento, e às vezes até a ajuda de outras pessoas, né? Tem até um famoso vigilantes do peso, que ajuda muitas pessoas. Bem, doenças cardíacas, esse é rápido, não vou entrar em detalhe, é só para mostrar aqui que as mais comuns é a angina, o infarto, né? Coronariopatia, aquela secundária é a hipertensão arterial sistêmica, no qual o coração incha, insuficiência cardíaca, o coração é uma bomba, não é o coração que o Toninho falou, não, esse é o coração que está aqui. Quando deram o nome do coração aqui, é aquele que é o mais vital, porque se ele falhar, a pessoa morre, né? Cada órgão tem a sua função, mas se o coração falhar, não tem mais o que fazer, né? E quando ele perde a função de bomba, né, bombear o sangue, não tem mais jeito. Eles são responsáveis por 30% dos óbitos no Brasil, isso é dado atualizado. Só para mostrar, lembra da pessoa obesa, diabética, hipertenso, gosta de comer uma comida gorda. Eu não toquei aqui por causa do tempo, mas triglicéridos, colesterol aumentado, aqui está uma artéria normal. Os irmãos vê, como se tivesse cortado de lado. Aqui já está a placa de gordura. Aqui ela foi depositando, olha o filetinho de sangue que está passando. Aqui cortado de frente. Era para estar passando sangue aqui, é igual um encanamento entupido. Aí o coração infarta. Por quê? Para de sangue para ele não tem oxigenação e morre aquela parede. E muitos têm um infarto fulminante e expira naquele momento. Senhor Jesus. Doença da próstata. Irmão, próstata. Os irmãos, só para localizar aqui, tem muita gente que não sabe, mas só homem tem próstata, mulher não tem. Né? Então o exame da próstata é só para o homem. E é talvez o que tem mais dificuldade. Né? O Toninho fala da próstata. Senhor Jesus. Irmãos, eu lido com pessoas, a maioria acima de 60 anos, a maioria dos meus pacientes são idosos. Né? E tem muitos que têm dificuldade. Até tocar no assunto. Não pode falar da próstata, muito menos da palavra câncer. Não pode. É um tabu, é difícil. Mas a doença está aí. É a mesma coisa da gente aqui estar falando do Senhor e na hora que vai falar alguma coisa que tem um inimigo, a gente não vão tocar nesse assunto. Não tem como. Do mesmo jeito que tem alguém cuidando, tem alguém atrapalhando. A próstata, ela fica aqui embaixo da bexiga, o canal da bexiga passa dentro dela para ir para a uretra. E ela é responsável, irmãos, para que serve a próstata? Ela ajuda as vesículas seminais. Na hora da produção do esperma, que sai do testículo, né, ele passa por dentro da próstata e ele é lubrificado através das vesículas seminais. A próstata, sem a próstata, a gente não conseguiria ser fecundos. Então ninguém mais vai falar da próstata mais, né, que a próstata tem utilidade. O problema é que quando ela perde a utilidade, ela começa a dar problema. E é assim, né, na vida espiritual, se a gente não está servindo o Senhor, a gente começa a dar problema. O câncer de próstata, tumor mais comum entre os homens com mais de 50 anos. No geral, o tumor mais comum é tumor de pele, aqueles que dá por causa do sol e tudo, é o basocelular. Mas acima dos 50 é o tumor mais comum. E olha aqui, esse dado é um dado americano, mas a gente pode trazer para nós. 1 de cada 6 homens vão ter câncer de próstata. Apertado, não é? Tem também a hiperplasia prostática, que eu vou só citar no final, e a prostatite, que é a infecção da próstata, que eu só citei agora. Senhor Jesus. Câncer de próstata. Irmãos, é o último tópico, depois a gente vai só fazer umas considerações. Aqui está a bexiga, imagina cortando de lado. Aqui está a uretra. Aqui está a próstata de amarelo. Aqui está um tumor, os irmãos estão vendo aqui? É um tumorzinho, começa com um carocinho. Toda doença ela começa de pouquinho. Depois no estágio 2, ela já começa a dominar aqui. Aqui ela já está um caroço maior, já está infiltrando, e aqui ela já até espalhou no estágio mais avançado. Ela já espalhou para a região de linfonodo. Aqui, ó, é porque está claro, mas tem uma cadeia de linfonodo, é aquela parte do corpo que faz a drenagem de líquidos, além das veias, né? Aqui, ó, irmãos, por que a gente vai falar de toque retal? Senhor Jesus. Passa o próximo para mim, irmão. Aí, diagnóstico do câncer de próstata.
Até coloquei aqui, ó, a gente acabou de passar pelo Novembro Azul. Hoje em dia estão colocando os meses para chamar a atenção de cuidar de certas doenças. Para fazer um diagnóstico do câncer de próstata, você pode usar um desses aqui, ou, na maioria das vezes, lançar a mão dos 3. Por quê? Porque tem tumores que não aparecem em um só. Então seria a combinação do toque retal, o PSA e o ultrassom. O toque retal, né? Ninguém quer falar. Passa mais um aí, irmão. Mais um, depois nós vamos ter que voltar. Isso. Eu não sei se os irmãos veem aqui, ó. Aqui está a bexiga, a próstata, aqui é a uretra, o pênis da pessoa, e aqui está o ânus. Olha a próstata aqui, ó. Por isso que o toque retal, ele é útil, porque o dedo do profissional vem aqui, se tiver um carocinho ele sente, ou se ela tiver aumentada ou endurecida. É o exame, talvez o melhor de todos. O PSA é aquele do sangue que a maioria das pessoas se agarra nele. Ele é muito bom, porque a maioria dos cânceres aumenta ele no sangue, mas nem todo câncer aumenta ele, então pode passar despercebido. Voltando aqui, então o ultrassom ajudaria e o toque retal. Então é o complemento dos 3. Prevenção do câncer de próstata. Dieta rica em frutas, isso aqui também é dado, uma regra através de estudo científico. Se os irmãos questionar alguma coisa, não foi eu que escrevi, é do Instituto do Câncer de Barretos, um dos mais famosos do Brasil. Dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos, cereais integrais e com menos gordura. Consumir tomate. O tomate é bom para evitar câncer. Pelo menos 30 minutos diários de atividade física. Aí já começou a mexer, ó. 30 minutos diários. Manter o peso adequado, diminuir o consumo de álcool, não fumar. Entrando de novo aqui, ó, álcool e bebida, tem que cortar. Homens a partir de 40 anos devem realizar exames de rotina. Qual exame? Aí tem que ser com o urologista ou com o clínico para poder ver se já tem que fazer o toque. Normalmente é 40 a 45 anos. Menos de 40 anos não tem tanta indicação. Nem do PSA, alguns laboratórios nem fazem, o convênio nem libera. Mas existe, viu? Tem câncer de próstata que pode pegar indivíduos jovens, abaixo dos 40 anos. Aqui eu coloquei essa imagem, eu dei aquele exemplo, mas é por causa da hiperplasia prostática benigna. Ah, tem um problema de próstata, mas não é câncer. O que é? É que a próstata, ela vai inchando com o tempo. Ela perde o funcionamento, ela vai inchando. E o que passa dentro dela? A uretra. E o que acontece aqui? Ó, a urina tem dificuldade para passar. É aquela pessoa que não levantava, agora levanta várias vezes à noite. A bexiga nunca consegue esvaziar adequadamente. Então acaba tendo que fazer uma assistência, porque tem medicação para desinchar e às vezes fazer uma raspagem, que é abrir esse canal aqui. Espero que tenha elucidado muitas dúvidas dos irmãos. Resumindo, para finalizar, os maus hábitos levam a piorar as doenças. Cada um de nós, por causa da entrada do pecado, herdou isso, né? Mas, se as doenças vão aparecer ou não, ou na sua gravidade, ou vão piorar, depende muito de nosso cuidado, né? Evitar comidas gordurosas, má alimentação, doce, massa, carboidrato, gorduras, evitar o sedentarismo e os vícios. Aqui, ó, quem pediu torresmin está aqui, ó. Torresmin não, um bacon, né? Um bacon. Senhor Jesus. Excesso, né? Um corpo saudável. Eu estou fazendo um resumo, viu, irmãos? Exercício físico regular, sono adequado e descanso. Eu não toquei, mas ajuda muito a melhorar o estresse, melhorar a memória. Enquanto a gente está dormindo, o nosso cérebro está colocando em ordem tudo o que a gente aprendeu ao longo do dia. Nada de ficar, eu não achei nenhuma não, mas nada de ficar no celular, né, à noite. A boa alimentação. Tomar muita água. A água é um remédio, é claro, não tendo nenhuma contraindicação. Qual que é o ideal de água? A água cura muita doença, até faz emagrecer. Por quê? Muita gente tem a sensação de fome e às vezes é sede e confunde. Se ela está bem hidratada, ela rende mais e tem menos fome. 40 a 50 ml por quilo. Se a pessoa tem 60 quilos, é em torno de 2,5 litros a 3 litros por dia de líquido.
sendo que a água é o principal líquido. Pus aqui também cuidado com o sol. Homem não gosta de passar creme, hein? Eu citei um dos principais cânceres, é o câncer de pele, né? E dentre eles o melanoma. Muitas pessoas, eles apresentam melanoma, quando descobre já está espalhado. Se for ficar mais tempo no sol, usar protetor. Está fazendo pregação do evangelho na rua, passa um protetor. Se está com dificuldade, pede a esposa para passar um protetor. O que o Senhor Jesus nos fala a respeito do nosso corpo? Só para finalizar com alguns versículos, senão os irmãos vão sair tristes, nem fome vai ter para ir almoçar, né? Senhor Jesus. Nosso corpo, irmãos, é um tabernáculo. Lembrar o que o irmão Pedro Dong falou aqui, ele é emprestado. O Senhor deu para nós, né? Cada um tem o seu corpo. Se está cuidando bem dele ou não, é entre você e o Senhor, né? Só sei que o que o Senhor, para quem o Senhor deu muito, muito será cobrado. Vamos ver aqui em 2 Pedro. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Pedro reconhecia que ele estava no tabernáculo e ele ia deixar o tabernáculo, já em 2 Pedro. E Hebreus 8, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Não foi, nenhum homem criou o outro, foi Deus que criou cada um de nós. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que estás em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu não vou cuidar do meu corpo. Você não é de você, você é do Senhor. Se o Senhor quer te ver útil, como servo fiel, prudente, utensílio de honra, você tem que cuidar, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Romanos 6. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A gente viu doenças que acabam com os membros, que você possa ter os membros saudáveis para oferecer a Deus. Irmãos, aqui está falando muito de iniquidade, do pecado. Quando entrou a lei do pecado, né, vou dar um exemplo que a gente tem ouvido muito na palavra profética que temos recebido. O pecado dessa morte, né? Nós estamos presos, que o nosso corpo, né, é o corpo dessa morte, né, o corpo do pecado, ele quer fazer o que é contra a vontade de Deus. Os irmãos falaram assim, tá cansado. Aí você chega em casa, está cansado, tem que ir para a reunião. Meu corpo não aguenta. Aí não sei, você esqueceu que tem uma festinha aqui do seu primo, não sei o quê, o pessoal está contando com você, seu corpo já anima. Ele já anima. Né? A gente está fazendo um exercício físico. Um desgaste é difícil. Depois que você acaba o exercício físico, é liberado uma substância chamada endorfina, que te dá uma sensação de prazer. Endorfina, quando você acaba de fazer, fala, me senti bem. Né? Mas quando você está fazendo não é fácil não. Mas coloca uma música dessas eletrônicas, você começa, o seu corpo parece que quer fazer mais. Porque o corpo ele tende para fazer isso. Vamos transportar para a questão da alimentação. Você vê um tanto de comida saudável e o que não pode. O que o corpo pede? O que não pode. E tem gente que fala, tudo que não pode é mais gostoso. Porque o seu corpo, do pecado, ele quer o que não pode. Senhor Jesus. Não sei se os irmãos entenderam a colocação. Do mesmo jeito que a gente tem que fugir das paixões, ou assim, a gente tem que fugir das paixões que acabam com o nosso santuário. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo a sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os irmãos que participaram da expansão, eu não sei os irmãos que visitavam cidades e tudo, e visitou muitas situações lá que não tinha muita alimentação saudável, ou que muitas vezes até passava necessidade, né?
muitas vezes é um sacrifício a gente estar pregando o evangelho, porque a gente passa situação no qual o nosso corpo sofre, porque ele quer do bom e do melhor, né? Senhor Jesus. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz a igreja. Aqui está falando das irmãs, né? Mas comparou, ninguém vai maltratar o seu próprio corpo, antes você cuida dele, né? Senhor Jesus. Isso aqui é mais um refrigério para os irmãos. Irmãos, Senhor Jesus, amados irmãos, vamos parar de falar coisa negativa, né? Falar coisa, acusação e tudo. Quando você chega para o irmão e fala palavras agradáveis, são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Às vezes o corpo está ruim, chega e fala algo do Espírito para o irmão, algo agradável, algo da palavra do Senhor. Se você chegar e começar a detonar, é pior. Aquele que está doente precisa de remédio. E a palavra do Senhor é o verdadeiro remédio. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Senhor Jesus, todo mundo quer ter o espírito vivo, não abatido, o espírito vivo, para poder levar salvação para as pessoas. Isso aqui, se não me engano, é o penúltimo versículo. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de corruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Irmãos, nosso corpo ainda é corruptível, mas o Senhor promete que um dia ele vai ser revestido, não esse, mas nós vamos ganhar um corpo novo. O que eu quis mostrar aqui é que os irmãos cuidem, porque o que está com você hoje é útil ao Senhor e é emprestado. Mas o Senhor um dia vai te dar um novo. E a morte não vai mais conseguir tocar nele. Finalizando aqui, então, ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará nos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, aqui por causa do horário eu vou parar, mas tem um vídeo pequeno, se a gente conseguir produzir esse vídeo, eu dependo dos irmãos, é um vídeo, o irmão Pedong dá uma mensagem para nós que resume tudo o que eu falei, só que ele falou esse vídeo para as irmãs, então os irmãos entendem que é para as irmãs e para os irmãos. Senhor Jesus, tem como? Os irmãos vão ver se é possível passar. Se não der na apresentação, tem ele gravado separado. Irmãos,